Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui é o professor Fábio de Souza, professor na Faculdade Assembleiana do Brasil, desta vez trabalhando com vocês a disciplina Novo Testamento 2, as cartas gerais, as epístolas paulinas. Na aula de hoje, exploraremos dois importantes documentos, tradicionalmente atribuídos à pena do apóstolo Paulo, portanto confeccionado ainda no primeiro século da era cristã. Trata-se das duas cartas à igreja em Éfeso e à igreja em Colossos. Esses dois documentos foram aqui selecionados para a exploração em conjunto, tendo em vista que, basicamente, todos os especialistas em Novo Testamento, sejam eles de linha mais ortodoxa ou mais liberal, concordam que há muitas confluências, muitas similaridades entre esses dois documentos, principalmente em termos de conteúdo. Quanto ao estilo, certamente há discordâncias, mas há uma tendência entre os autores que exploram a partir da crítica textual de que a epístola aos Efésios seria um plágio, uma cópia ou uma extensão da carta aos Colossenses. Haveria, portanto, algumas distinções importantes aqui. Mas tomando como ponto de partida as identificações em comum, as confluências, os pontos em comum, é que optamos por explorar esses dois documentos aqui em conjunto. Como já dito em aulas anteriores, esses dois documentos são identificados a partir de uma categoria em que os autores situam-nos entre as cartas da prisão. Ou seja, esses documentos podem ser explorados a partir de um contexto em que o autor se encontra, que é uma situação de apresamento, uma situação de prisão. Portanto, existem 4 documentos que são agrupados nessa categoria, ou seja, a epístola a Filemon, a epístola aos Colossenses, a epístola aos Efésios e a carta aos Filipenses. Esses 4 documentos, portanto, quando explorados textualmente, dariam conta de que a situação imediata do escritor, do autor, seria uma situação de prisão. Bom, essas identificações não são difíceis de encontrar em todos esses documentos. O que é difícil, o que se torna um pouco mais difícil de identificar, é o local onde o autor estava na ocasião da escrita e, subsequentemente, a data de sua produção. Bom, já foi apresentado aqui para vocês as defesas de diferentes autores e os argumentos pró e contra Roma como lugar de autoria, Éfeso como lugar de autoria, ou principalmente a cidade onde Paulo foi dirigido após o seu recolhimento à prisão em Jerusalém, após voltar de sua terceira viagem missionária, que é a cidade de Cesareia. Apresentamos, portanto, aqui que os argumentos favorecem principalmente a cidade de Roma, onde o livro canônico de Atos dos Apóstolos, no último capítulo, encerra afirmando que Paulo encontrava-se sob a guarda vigilante da guarda pretoriana, em uma casa alugada, pregando livremente o evangelho. Portanto, tudo dá conta de que, em grande medida, o local onde o apóstolo, onde o autor, aqui do caso identificado como Paulo, escreve esses documentos, seria possivelmente a cidade de Roma. Não entraremos aqui no mérito da questão, tendo em vista que isso já foi discutido em aulas anteriores. Contudo, a partir desses pontos de identificação entre esses dois documentos, explorados em conjunto aqui, a Epístola aos Efésios e aos Colossenses, partimos de nossa bibliografia básica, sobretudo Donald A. Carson e no Robert Gundry, bem como faremos alguns diálogos possíveis entre outros autores, entre eles um dos maiores estudiosos do Novo Testamento ainda vivo, o inglês Nathan T. Wright. Dito isto, é possível afirmar que, a partir da exploração
destes documentos, sobretudo na interpretação dos autores que fazem parte de nossa bibliografia básica, sobretudo em Donald Carson, de que o primeiro documento certamente fora a Epístola aos Colossenses. No entanto, o documento seguinte, a Epístola aos Efésios, apresentaria uma estrutura muito parecida e conteúdos comuns, conteúdo similar à Epístola aos Colossenses. Isso dá razão para que alguns autores de linha não ortodoxa, ou seja, aqueles que utilizam as ferramentas da crítica textual, sobretudo a partir do final do século XIX, início do século XX, ou seja, os autores de linha mais liberal, identificar a carta aos Efésios como uma compilação e como uma espécie de desenvolvimento da carta aos Colossenses, realizado por um discípulo de Paulo ou um escritor importante do segundo século na intenção de defender a tradição apostólica, a tradição católica do início do cristianismo. As razões pelas quais esses autores chegam a essas conclusões podem também ser utilizadas por aqueles que defendem a autoria paulina. Entre os argumentos, destaca-se que seria impossível dois documentos basicamente similares serem confeccionados e endereçados quase que à mesma região por um só autor. Por que não uma só carta, se os conteúdos são basicamente idênticos? Contudo, percebe-se que, além disso, além desse argumento, há alguns termos teológicos, conceitos teológicos que não se encontram, evidentemente, em outros escritos do próprio apóstolo Paulo. Dentre eles, o papel cósmico tanto da igreja em Éfeso, a igreja na carta aos Efésios, tanto também do papel cósmico de Cristo, o sentido cósmico de Cristo na carta aos Colossenses. Em razão disso, alguns autores de linha mais liberal darão conta de que esse documento não poderia ter sido escrito por um mesmo autor reconhecido tradicionalmente como Paulo. Portanto, esse documento seria, como dizia Bultmann, um documento deutero-paulino, ou um documento reconhecido como uma pseudonímia, ou seja, alguém que se identifica como Paulo para legitimar a tradição apostólica na tentativa de defender essa mesma tradição contra as ameaças naquela conjuntura, naquele contexto. Portanto, esse contexto é identificado por esses autores como sendo do segundo século. No entanto, esses mesmos argumentos, como já dito, eles podem ser utilizados pela defesa mais ortodoxa da autoria paulina, porque seria muito mais fácil de que os mesmos conceitos teológicos ou não fossem desenvolvidos em diferentes epístolas, tendo em vista a necessidade do momento e o desenvolvimento da cristologia ou da eclesiologia em Paulo. Paulo não nos entrega, nos documentos que são reconhecidos como de legitimidade paulina, não nos entrega de uma vez só toda a arquitetura teológica ou doutrinária, e não conhecemos todo o vocabulário teológico de Paulo em uma só de suas epístolas. Por exemplo, a Epístola aos Romanos, tantos de linha mais ortodoxa como alguns dos liberais reconhecem como sendo o documento de Paulo, mas lá também aparece um bom número de apax legomena, que são palavras que são encontradas especificamente naquele texto, naquele livro, e não em outro. Então, esses argumentos também podem ser utilizados em favor da autoria de Paulo, uma vez que Paulo está em diferentes contextos, tentando dar respostas a situações distintas, a igrejas distintas, a comunidades distintas, e, além disso, apresenta o seu desenvolvimento doutrinário, seus insights doutrinários de forma paulatina. Por exemplo, o papel cósmico da igreja e o papel cósmico de Cristo não é encontrado da forma como é enfatizado nesses dois documentos.
no caso, a Epístola aos Efésios e a Epístola aos Colossenses. Muito embora esses insights da cristologia e da doutrina da igreja também são encontrados, inclusive na Epístola aos Romanos, aos Efésios, na primeira Epístola aos Coríntios. Portanto, não é uma novidade. E me estranha, inclusive, esse entendimento dos liberais de que o papel cósmico de Cristo ou da igreja só se encontra, o insight inicia ali nesses dois documentos, no caso, na carta aos Efésios e aos Colossenses. Por exemplo, esquecem-se do capítulo 2 aos Filipenses, onde você encontra este insight teológico dessa importância cósmica de Cristo, em que, por conta da humilhação de Cristo, principalmente, e de sua consequente exaltação, todo joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo dela deverão de se curvar. Então, nós encontramos esses insights em outros textos de autoria reconhecidamente paulina. Dito isto, há outras considerações aqui a serem analisadas. Bom, se o contexto em que Paulo escreve é muito similar, a pergunta, portanto, não seria tanto sobre as similaridades de conteúdo, as aproximações entre os conteúdos dessas duas cartas, mas, sobretudo, qual desses documentos teria sido escrito primeiro? Como já dito, há um corte aqui de entendimento, um corte hermenêutico entre os ortodoxos e os liberais, porque estes entendem que todos esses documentos, tanto a carta aos Efésios como aos Colossenses, teria sido produzido por um autor herdeiro da tradição apostólica no segundo século, na tentativa de defender a tradição católica daqueles tempos. Portanto, seria uma pseudonímia e não atribuída apenas do apóstolo Paulo. Contudo, os autores mais ortodoxos, entre eles o próprio Donald Carson, irá entender que certamente a epístola aos Colossenses seria uma epístola que fora definitivamente produzida antes da epístola aos Efésios. Bom, além das similaridades, além da doutrina da igreja, além das metáforas comuns e dos termos teológicos em comum, contudo, há algumas distinções interessantes aqui. Em Efésios, por exemplo, alguns temas paulinos recorrentes são apresentados. Além disso, quando a cristologia é desenvolvida em ambas as epístolas, nota-se que é uma cristologia superlativa. Não se encontra um desenvolvimento da doutrina de Cristo com tamanha envergadura em outros textos do Novo Testamento, senão aqui, neste exato ponto, na carta aos Colossenses. Portanto, parece-me que há uma mudança de ênfase. Enquanto que a cristologia também é desenvolvida na carta aos Efésios, onde Jesus é apontado como o ser superior, criador, mantenedor de todas as coisas, onde no final, na consumação, tudo fluirá. Contudo, a ênfase é dada não só sobre o Cristo, que é o cabeça da igreja, mas sobretudo sobre seu corpo, que é a igreja. Então a ênfase na carta aos Efésios é dada sobre ao papel da igreja, a natureza da igreja, portanto, a eclesiologia, ou a doutrina da igreja, a igreja enquanto corpo de Cristo. Aliás, outras metáforas surgem na Epístola aos Efésios. A igreja, ela é apontada como, ela é pintada, ela é desenhada como corpo de Cristo. Portanto, Paulo assume, se apropria de linguagem da biologia para falar da relação íntima, de uma relação inigualável, sem precedentes, como que num organismo vivo entre os seus membros. Portanto, o tema da unidade da igreja é o tema central na Epístola aos Efésios, que por sua vez é sustentada por sua cabeça, que é o próprio Cristo. Toda a vida do corpo, toda a vitalidade desse corpo, toda a unidade desse corpo só pode ser garantida a partir de uma ligação estreita, íntima, corporal com o seu cabeça, que é o próprio Cristo. Portanto, na Epístola aos Efésios, Cristo é a maior autoridade sobre a
igreja, e a igreja tem uma ligação especial com ele. Portanto, outras metáforas são apresentadas a fim de pintar esse panorama, ou essa paisagem, essa relação que se dá entre Cristo e sua igreja. Essas metáforas são apresentadas como edifício, o templo vivo, a morada de Deus e a própria noiva, né, do esposo, a própria noiva de Cristo. Por outro lado, enquanto a cristologia se apresenta aqui, ganha outros contornos e ganha uma ênfase, sobretudo, como já dito, superlativa, na epístola aos Colossenses. Muito embora a doutrina da igreja, a natureza da igreja, o papel da igreja, a relação da igreja com Cristo continua sendo tratada com a linguagem da biologia como sendo o próprio corpo de Cristo. Alguns irão criticar sobre a possibilidade de a epístola aos Efésios ser de autoria pseudonímica, alguém se passando por Paulo para defender a tradição católica dos primeiros tempos do cristianismo, se dá também porque alguns enxergam que há contradições doutrinárias nesta epístola. Por exemplo, quando Paulo registra que, lá na altura do capítulo 2, no versículo 20, que a igreja ela é fundamentada, ela é construída sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Na epístola reconhecidamente de autoria paulina, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo nos diz que a igreja é unicamente fundamentada sobre Cristo e ninguém poderia lançar outro fundamento senão este. Contudo, esses autores ignoram o fato de que, muito embora lá em Efésios a igreja é edificada sobre a doutrina, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas é Cristo que é a pedra angular. Então, não seria uma contradição com o pensamento teológico paulino posto em outras epístolas, sobretudo a partir da verificação em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Bom, além disso, existem palavras, entre tantas outras, como já disse aqui, como os apax legomena, que só se encontram lá. Mas existe uma palavra que só está presa à epístola aos Efésios, que é, lá no capítulo 2, versículo 2, a palavra traduzida como comunidade, que é a politeia, que dá a ideia de comunidade política, ou a ideia de uma comunidade étnica. No caso aqui, Paulo está fazendo referência ao povo judeu. É claro que Paulo está defendendo a unidade da igreja. Paulo está dizendo que, a partir de um grupo étnico específico, os judeus e dos gentios, o Senhor construiu um único povo. Este povo, portanto, deve viver em unidade, mesmo sabendo que há diferenças entre eles em razão da etnicidade dos judeus e em razão da diversidade dos povos gentios. Portanto, aqui a ênfase é dada sobre a unidade da igreja. Aliás, existe uma palavra aqui que é encontrada com um significado um tanto quanto diferente, segundo principalmente o D.A. Carson, mas eu não vejo tantas diferenças de significado na palavra mistério. A palavra mistério, que é o mistério oculto em Deus em Efésios, aparece também na carta aos Colossenses. Efésios aqui trata o mistério oculto em Deus como aquilo que está relacionado ao ministério da reconciliação. Então, o evangelho, a cristologia, a salvação, o papel soteriológico de Cristo, a igreja, tudo isto pode ser identificado sob o termo mistério, porque isso não seria conhecido principalmente pelos povos gentílicos, mas sobretudo também pelos judeus. Então, isto seria um mistério guardado em Deus e revelado agora em razão da autorrevelação de Deus em
Cristo e manifesto, sobretudo, por meio da igreja. Isto era tão desconhecido que não só os seres humanos desconheciam, de modo geral, sendo eles judeus ou gentios, mas inclusive os próprios seres pneumáticos. Por isso aqui aparece em Efésios, na ênfase à doutrina da igreja, à eclesiologia, ou ao papel cósmico da igreja, porque um dos papéis da igreja é manifestar não só ao mundo tangível, aos seres humanos, a judeus e a gregos, judeus e gentios, mas também aos seres pneumáticos, este mistério agora revelado no primeiro século da era cristã, em Cristo, no Evangelho e por meio da igreja. Então a igreja tem aqui um papel cósmico, que é revelar toda a sabedoria e conhecimento de Deus, cujo conhecimento e cuja sabedoria ultrapassa a sabedoria deste mundo, o conhecimento deste mundo, que aliás é um termo, são conceitos encontrados também na Epístola aos Colossenses, que sugere, inclusive, que a razão da escrita, os motivos, as motivações da escrita foram um pouco diferentes das razões da escrita da carta para a igreja em Éfeso. No caso da carta destinada a Éfeso, não se encontra um motivo único, uma razão específica para a escrita deste documento. Parece-me que, em consonância com os autores explorados em nossa bibliografia, que os motivos são gerais e dão conta de que Paulo desejava instruir, quase que no final da sua vida, quase que no sentimento de urgência, de forma geral, aquela comunidade. Aliás, a palavra em Éfeso, presa no capítulo 1, versículo 1, na introdução da epístola, chama-nos a atenção de que não se encontram em alguns importantes documentos manuscritos antigos. E alguns autores irão dizer, inclusive, que seria uma carta circular. Ou seja, não foi destinada a uma única congregação. Por isso, o conteúdo não intimista. Por isso, um conteúdo mais geral. Não há uma demanda específica para a produção deste documento. Além disso, a posição canônica, a autenticidade, a posição do cânone, a canonicidade deste documento, parece-me que, em consonância com os autores aqui explorados, não foi um problema nos primeiros séculos da era cristã, tendo em vista que encontra ecos em importantes autores antigos. Entre eles, no próprio Tertuliano, Orígenes, estava presente no cânone organizado pelo heresiarca Marcion, ou Marcião, mas com o título de Aos Laodicenses. E também na lista organizada no segundo século, reconhecida como cânone muratoriano, mas que foi uma compilação, que é uma compilação muito mais antiga, de uma lista produzida por volta em meados do século II, possuindo, portanto, toda a lista dos livros canônicos naquela conjuntura. E este livro, essa epístola, lá aparece, a epístola aos Efésios. O cânone construído por Marcião, organizado por Marcião, poderia dar margem à interpretação do último capítulo da epístola em Colossenses, quando Paulo, ao escrever e enviar a carta através de Tíquico e Onésimo, também orienta estes obreiros a fim de que este documento, no caso, a Epístola aos Colossenses, fosse lida, não só em Colossos, mas também na igreja em Laodiceia. Seria, portanto, uma carta circular. E um outro documento que ele insinua ter escrito, que sugere ter escrito, que afirma, na verdade, ter escrito, uma epístola aos Laodicenses, que deveria também ser lido pela igreja em Colossos, ou seja, são duas epístolas circulares. Se foi a mesma carta, nós não sabemos e os estudiosos não têm como afirmar. Contudo, que esses documentos foram escritos, parece-me, e é um consenso também entre os principais autores, que de fato esses documentos foram originalmente escritos, destinados
a essas duas igrejas como cartas circulares. Portanto, Colossenses então se situa como uma espécie de carta circular, como se verifica no último capítulo desta epístola, desta carta. Bom, enquanto o tom da carta aos Efésios seria um pouco distante, mais rígido, mais áspero, não intimista, a epístola aos Colossenses muda um pouco o tom. Contudo, é preciso pontuar aqui que a igreja em Éfeso fora fundada possivelmente pelo apóstolo Paulo na ocasião de sua passagem, em sua primeira viagem missionária pela Ásia. No entanto, a igreja em Colossos não foi plantada pelo apóstolo Paulo, né? Possivelmente Paulo não foi até a cidade denominada de Colossos, mas o texto sugere, ou a própria carta sugere, que era uma igreja que foi plantada por um discípulo de Paulo, né, por um obreiro associado a Paulo, cujo nome é Epáfras. E se nota não só no início da epístola, mas também ao final dela, quando Paulo denomina como um importante obreiro, um obreiro responsável e que trabalhou naquela comunidade. As relações da carta aos Colossenses com Filemon, as relações são muito mais próximas. Por quê? Nós temos ali um conjunto de associados a Paulo que são citados ao final dessas epístolas, tanto a Filemon quanto aos Colossenses. O contexto imediato parece-nos ser o mesmo, em consonância com a exploração também dos autores principais em nossa bibliografia básica. Mas isso não quer dizer que há um distanciamento em relação à epístola aos Efésios. Portanto, todos esses três documentos, a carta a Filemon, aos Efésios e aos Colossenses, terem sido confeccionadas no mesmo contexto imediato. E a carta aos Colossenses parece-nos, na exploração de nossa bibliografia, como também na própria exploração epistolar, percebe-se que há de se considerar que a epístola aos Colossenses seria uma epístola, uma carta circular. Outra coisa a ser considerada aqui na epístola aos Colossenses é que boa dose da construção, da arquitetura teológica de Paulo, dos conceitos teológicos de Paulo, não aparece nessa epístola. Por outro lado, percebe-se que há outros materiais paulinos que são encontrados com muita facilidade. Isso até a crítica textual, isso até os teólogos, estudiosos, os especialistas de linha mais liberal irão de concordar de que, em grande medida, há muito material paulino em ambas as epístolas. Certamente, quando o teólogo, pastor alemão, insurgente contra o regime do Terceiro Reich, o Bonhoeffer, quando fala sobre a essência da igreja, afirma que a igreja seria a humanidade recriada em Cristo, certamente Bonhoeffer tem em mente a epístola aos Efésios. Certamente ele está lendo Efésios na altura do capítulo 2, no versículo 15, quando se nota esta relação de criação, essa relação orgânica de Cristo com a igreja, onde, a partir de grupos distintos, a partir de toda a humanidade cindida, fragmentada entre os gentios e entre o grupo étnico dos judeus, Cristo construiu, Cristo formou, Cristo fundou a sua igreja. Portanto, o tema da unidade da igreja seria o tema principal na epístola aos Efésios, e quero pontuar aqui, finalizando nossa participação, de que a ênfase na carta aos Colossenses é dada sobre a cristologia, principalmente sobre uma cristologia superlativa, pois lá, e somente lá, nos é apresentado, conforme nos diz o próprio D.A. Carson, de que Cristo não só participa da criação, como posto na carta aos Efésios, mas também ele
é responsável por congregar em si todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Ou seja, há o papel excepcional de Cristo em suas funções cósmicas. Né? Então há ênfase sobre a cristologia e o papel cósmico de Cristo. Cristo, então, é apresentado a partir de um desenvolvimento superlativo. Bom, de todo modo, o consenso entre os autores de linha mais tradicional é de que todos esses documentos fazem parte do corpus paulino. Todos são de autoria paulina e todos possivelmente escritos entre 61 a 63 da era cristã, ou possivelmente no ano 62 da era cristã, um pouco antes do segundo aprisionamento de Paulo e de seu consequente martírio. Esses são documentos importantes para a igreja, onde percebe-se não só o desenvolvimento doutrinário, mas também as partes mais práticas direcionadas àquela comunidade no primeiro século da era cristã. Percebe-se isso em ambas as epístolas, nos conselhos que Paulo dá, que o autor dá, aos crentes que agora compõem o corpo que é a Igreja de Cristo, de forma que andem de modo digno do Evangelho e dessa nova natureza. Esses conselhos práticos se apresentam como um antídoto contra as ameaças, inclusive, que se notam no seio da igreja no primeiro século, principalmente as ameaças dos judaizantes e talvez do início de um movimento gnóstico no seio da igreja. Isso se percebe sobretudo na Epístola aos Colossenses, onde Paulo adverte a igreja, aos irmãos naquela comunidade, a se desvencilhar daquelas tradições, das leis cerimoniais, né, daqueles impedimentos relacionados aos judaizantes que ameaçavam aquela comunidade, mas também a uma espécie de cristianismo híbrido, de um sincretismo religioso que ameaçava o sadio evangelho e a vida prática, a ortopraxia da igreja dos cristãos no primeiro século, ou seja, uma espécie de, e talvez uma espécie de hibridismo ou hibridização entre as doutrinas do judaísmo ou dos judaizantes do primeiro século com boa dose de ensino de filosofia dualista, helenista, que ameaçavam a saúde daquela comunidade ali. Inclusive a existência de seres pneumáticos, possivelmente tidos em alta conta, cuja superioridade, cuja relação seria de uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Seres pneumáticos adorados naquelas comunidades, pelo menos tidos em alta conta, sendo que Cristo aparentemente é apresentado como um ser superior também. E isto vem, claro, de um certo gnosticismo do segundo século, mas que encontra raízes na filosofia dualista e no gnosticismo também, numa espécie de proto-gnosticismo do primeiro século, onde doutrinas judaizantes se fundiam a uma concepção dualista, a uma leitura dualista, helenista, de que os éons, seres intermediários, faziam essa mediação entre Deus e os homens. Não é sem razão que o autor apresenta, tanto em sua carta aos Efésios, como também aos Colossenses, uma cristologia incomparável, sobretudo em Colossenses, nessa cristologia que denominei de uma cristologia superlativa. Cristo não é apenas um ser pneumático superior, ele também, experimentando nossa natureza, um ser que é tanto criador como mantenedor de toda a criação, é também superior, o cabeça de toda a criação, de todos os seres criados, inclusive dos seres pneumáticos e da própria igreja. Por isso, uma cristologia superlativa. Bom, as nossas reflexões são preliminares e, acredito eu, auxiliará você na execução das atividades durante a semana. Forte abraço, fiquem todos com Deus, até breve.